Olá, eu sou o Pedro, bem-vindos ao Mente Cafeinada. Olá a todos, eu sou a Esther e hoje, olha, a gente vai mergulhar numa história fascinante e, para muita gente, ainda pouco conhecida do Brasil. Exato. Vamos explorar os bastidores do programa nuclear brasileiro. É uma saga, né? Cheia de segredos, ambição científica e, claro, muitas reviravoltas políticas. A nossa fonte principal para essa conversa é um vídeo bem informativo lá do canal Ciência Todo Dia. E a nossa missão aqui é tentar entender por que o Brasil, mesmo chegando a dominar a tecnologia, decidiu não ter armas nucleares e, assim, quão perto a gente realmente chegou disso. Para começar, tem uma imagem muito forte, né? Setembro de 1990, o então presidente Collor, lá na Serra do Cachimbo, no Pará. Sim, jogando pás de cal num buraco enorme. Aquilo era o poço de testes nucleares. Exato. Era o enterro simbólico, vamos dizer assim, do plano secreto para fazer uma bomba atômica brasileira. Um plano que veio lá da ditadura militar, né? E correu totalmente em paralelo ao programa de energia nuclear que o público conhecia. Ficou clandestino por, quase 30 anos. Impressionante. Mas, vamos lá. Por que essa tecnologia nuclear é tão importante, ou tão cobiçada? Olha, dominar a tecnologia nuclear sempre foi visto como um passaporte para o clube das grandes potências, sabe? Não é coincidência que os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU são justamente as maiores potências nucleares. Faz todo sentido. E aí, claro, existe uma pressão muito grande para que outras nações fora desse círculo não desenvolvam armas. Fica essa ligação, né, entre dominar a tecnologia e a hierarquia de poder no mundo. E o Brasil entrou nessa corrida bem cedo, né? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, a gente já exportava areia monazítica para os Estados Unidos. Aquela areia é fonte de tório, de urânio. Pois é, mas a ideia nunca foi só vender a matéria-prima. Figuras importantes como o almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva já defendiam com força a necessidade de autossuficiência nuclear. Era visto como algo estratégico para o país. E a criação do CNPq, em 1951, está totalmente ligada a essas ambições, né? Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Com certeza. Foi um marco nessa busca por transformar conhecimento em capacidade nacional mesmo. Só que essa busca por autonomia não foi nada fácil. Imagino. O Brasil tentou parcerias, né? Alemanha, França. Sim, mas sempre rolava uma desconfiança, uma pressão das potências que já dominavam. Elas viam o domínio do ciclo completo do combustível nuclear como um passo muito perigoso, um passo em direção à bomba. E esse ciclo do combustível é o grande X da questão, né? Explica um pouco pra gente. Basicamente, dominar o ciclo significa conseguir fazer todo o processo. Minerar o urânio lá na natureza, converter ele quimicamente, primeiro naquele concentrado U3O8, o famoso bolo amarelo, e depois num gás, o hexafluorito de urânio, ou UF6. Que é o gás que vai ser enriquecido. Exato, aí vem a parte mais crítica, o enriquecimento, que é aumentar a proporção daquele isótopo que realmente faz a fissão nuclear, o U235. Porque no urânio natural ele é bem pouquinho, né? Menos de 1%. Isso. E separar o U235 do U238, que é a maior parte, é um desafio tecnológico enorme. A diferença de massa entre eles é mínima. Precisa de ultracentrífugas girando a velocidades absurdas. Uma tecnologia muito complexa e cara. Entendi. É o gargalo mesmo. Totalmente. E aí, com o golpe militar em 64, essa busca ganhou, digamos, um novo impulso. Mesmo o Brasil estando alinhado ao ZU na Guerra Fria, o governo militar se recusou a assinar o Tratado de Não Proliferação Nuclear, o TNP. Aquele acordo para limitar quem tem armas nucleares? Justamente. O Brasil não assinava sem ter garantias de que poderia desenvolver a tecnologia para usos pacíficos, para gerar energia, por exemplo. E essa recusa, mais o teste nuclear que a Índia fez em 1974, isso deve ter aumentado a pressão internacional para cima do Brasil, né? Muito. Os Estados Unidos criticaram bastante. E qual foi a reação do regime aqui? Dobrar a aposta, mas na clandestinidade. Em 1978, criaram o tal Programa Paralelo. Totalmente secreto. Isso, secreto, com dinheiro brasileiro, focado especificamente em dominar o enriquecimento, longe dos olhos dos inspetores internacionais. E essa fase secreta teve umas histórias bem dignas de filme de espionagem, pelo que eu li.
como resolveram o problema das ultracentrífugas? Então, o Brasil já tinha aprendido a produzir o gás UF6, mas o projeto das centrífugas, principalmente os rolamentos magnéticos, essa era uma tecnologia super protegida lá fora. E como conseguiram? A solução veio literalmente na mala: espionagem industrial. Um agente trouxe uma bomba de vácuo alemã que usava essa tecnologia escondida em mala diplomática. Não acredito! Sério? Sério! E o mais incrível vem agora. Os cientistas brasileiros, principalmente lá do IPEM, em São Paulo, não só conseguiram copiar a tecnologia. Eles melhoraram? Eles aperfeiçoaram, desenvolveram um modelo elacional que era até superior ao alemão. E não foi só isso. Outras peças essenciais, como disjuntores especiais para controlar as centrífugas, também foram contrabandeadas. Isso mostra a capacidade técnica que o país já estava construindo, né? Impressionante mesmo. E no meio dessa corrida secreta toda, ainda teve uma cooperação bem inesperada, né? Com a Argentina. Pois é, quem diria? Brasil e Argentina, rivais históricos, os dois sob ditaduras militares na época e ambos desconfiados do TNP, começaram a colaborar na área nuclear. Como assim colaborar? Trocaram informações, fizeram visitas técnicas às instalações um do outro. E essa aproximação nuclear, olha que curioso, acabou até ajudando a diminuir a tensão em outras áreas, como naquela disputa antiga sobre a usina de Itaipu. Que reviravolta! Mas falando em coisas inesperadas, tem uma história quase absurda ali no finalzinho da ditadura, não tem? Ah, essa é inacreditável. Beira o bizarro mesmo. Em 1985, já na transição para a democracia, parece que alguns setores mais radicais da aeronáutica chegaram a cogitar fazer um teste nuclear comemorativo. Comemorativo? Como assim? A ideia, aparentemente, era usar plutônio que seria comprado da China. Imagina a loucura! Para marcar a passagem do poder para os civis com uma explosão atômica. Meu Deus, que ideia perigosa. Felizmente não passou de uma ideia maluca e não aconteceu. Ufa! Ufa, mesmo? E aí veio a redemocratização. O que aconteceu com o programa? Acabou tudo? Não acabou, não. O programa secreto foi investigado, sim, teve a Comissão Vargas para apurar, mas a busca pelo domínio da tecnologia continuou. Só que agora de forma mais aberta, sabe? Foi consolidado no Programa Nuclear Brasileiro, o PNB. Virou meio que uma política de Estado que sobreviveu à mudança de regime. E o grande marco dessa nova fase veio em 1987, né? Quando o Brasil anunciou para o mundo que dominava o ciclo completo de enriquecimento de urânio. E o melhor, com tecnologia 100% nacional. Exatamente. E o impacto disso foi interessante, porque, paradoxalmente, parece que foi justamente por ter alcançado essa autonomia tecnológica que o Brasil se sentiu mais seguro para se engajar diplomaticamente na não proliferação. Faz sentido. Aí, nos governos Collor e depois Itamar Franco, o Brasil começou a sinalizar muito claramente que não tinha interesse em armas nucleares. Aquele ato do Collor na Serra do Cachimbo, fechando o poço, foi um gesto simbólico muito forte nessa direção. E tudo isso culminou na assinatura do TNP, finalmente, em 1998. Isso. Mas o Brasil entrou num tratado numa posição bem diferente da maioria dos países. Não era alguém que renunciava a algo que não sabia fazer. Era um país que dominava a tecnologia e fazia a escolha política de usá-la só para fins pacíficos. Tanto que hoje o Brasil até exporta urânio enriquecido para outros países usarem em reatores, né? Exato. É uma trajetória muito complexa, cheia de idas e vindas, mas mostra como essa busca pela tecnologia nuclear, mesmo com todos os perigos e segredos, acabou sendo um motor importante para o desenvolvimento científico aqui dentro. Lembra do CNPq lá no início? Isso influenciou a nossa diplomacia, especialmente a relação com a Argentina, e serviu como um pilar para a afirmação do Brasil no cenário internacional. O Brasil realmente trilhou um caminho bem particular, né? Investiu muito para ter autonomia tecnológica e, quando conseguiu, optou conscientemente pelo uso pacífico. Sim. E fica talvez uma reflexão para a gente fechar, né? O que essa jornada toda, com essa mistura de ciência, política, espionagem e diplomacia, nos ensina sobre como uma nação como o Brasil busca equilibrar a aquisição de poder tecnológico, que é importante, com a responsabilidade global. Uma excelente questão para a gente continuar pensando. E com ela, a gente encerra essa nossa análise de hoje. Isso aí. Esperamos que tenham achado interessante essa história. Até a próxima. Até o próximo episódio. Tchau.